O vídeo anterior apresentou o prefácio de Pedagogia da Autonomia. E como a ideia é explicar o livro detalhadamente, esse e os próximos vídeos vão apresentar as ideias gerais da introdução, que Paulo Freire chamou de primeiras palavras. Nas primeiras palavras, Paulo Freire faz um convite para que o leitor crítico interfira no seu texto e incorpore novos elementos na análise. E, de certa forma, é isso que eu estou fazendo com esses vídeos. E ao justificar a retomada de temas que ele já havia analisado nos livros anteriores, ele explica, inclusive de forma coerente com a sua pedagogia, que o que ele faz não é simplesmente repetir o que já havia escrito, porque o seu próprio pensamento se transformou. As suas ideias se desenvolveram no decorrer dos anos e isso o levou a rever as suas próprias reflexões sob novos ângulos. Ou seja, ele deixou explícita a sua consciência de que todo conhecimento é inacabado, no sentido de que é um processo que se desenvolve continuamente, incorporando novos elementos e jamais deixando de questionar, sobretudo a si mesmo. Isso tem a ver com uma noção freiriana importante que parte do princípio de que o próprio ser humano é um projeto ainda inconcluso. A humanidade, a história e a cultura ainda estão em pleno desenvolvimento. Há muito mais coisas a serem ainda descobertas e inventadas do que tudo isso que já fizemos e conhecemos. Através das mais diversas linguagens, através da ciência, da arte, das religiões, da inteligência, da intuição e da sensibilidade, nós ainda estamos tentando entender o que somos e nos empenhando para compreender o que é o mundo, o que é a sociedade e o que é a realidade. E a perspectiva de Paulo Freire é que se nós participamos da humanidade com a nossa inteligência e a nossa sensibilidade, relacionando os conhecimentos com o mundo, é assim que nos humanizamos. Mas se a gente apenas se adapta ao mundo, nós perdemos a oportunidade de nos humanizarmos, de participar do mundo. E quando nós nos restringimos, nos apequenamos, nos rendemos diante a vitalidade e a criatividade da cultura e da história, em vez de buscar o sonho e a esperança, nós nos desumanizamos. Agora, diante de tudo isso, a noção de consciência ingênua ou consciência mágica e a conquista da consciência crítica pela educação é um dos princípios fundamentais da pedagogia da autonomia. A consciência mágica é aquela que atribui um poder superior ao conhecimento, às coisas e às relações, de modo que a pessoa se sente necessariamente dominada e subjugada por uma força que ela não se sente capaz de compreender, muito menos de interferir. Por isso, a pessoa simplesmente se rende a alguma autoridade que se apresenta como detentora do saber, como se o conhecimento fosse uma propriedade inabalável, inatingível, inquestionável, restando à pessoa simplesmente aceitar a realidade, se adaptar e se submeter àquele modelo educacional autoritário e desumanizador que vimos no vídeo anterior. Se ele falou que é porque é. Se eu aprendi assim, é porque é assim. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Já a consciência crítica é aquela que se interessa pela investigação da trama de relações que provocam os fenômenos. É aquela que busca compreender como se entrelaçam os mais diversos fatores que compõem os conhecimentos e a realidade. É aquela que parte do princípio de que o conhecimento, a cultura e a história são produtos humanos e que se transformam permanentemente a partir de nossa ação sobre o mundo, da ação humana sobre o mundo. E é aí que compreendemos mais uma vez o sentido de humanização na pedagogia da autonomia. Porque para Paulo Freire, os conhecimentos escolares e a realidade concreta devem estar vinculados em uma dinâmica. Os conhecimentos interferem no mundo e o mundo interfere nos conhecimentos. Nessa relação fundada no diálogo, aprender com o mundo é uma relação em que a gente ouve o mundo e fala com o mundo. Aprende com o mundo e ensina com o mundo. E assim ele reafirma a sua crítica àquele modelo escolar regido pela ideologia do mercado, que para ele está focado em treinar alunos para que eles se adaptem às regras que restringem as suas potencialidades. Aquele modelo que, no lugar do diálogo, ensina a repetição de um slogan.
Paulo Freire menciona também nessas primeiras palavras uma noção importante de sua pedagogia, que diz respeito à reflexão ética sobre o ponto de vista do professor. É o que veremos no próximo vídeo. Então, o que você pensa a partir dessas ideias? Participe do fórum! A ideia é que o seu comentário dê origem a um novo vídeo para que a gente possa interagir e avançar nos nossos debates sobre uma educação transformadora.